Olá! Agora que vocês já viram como fazer um fluxo de desenvolvimento e programação com scripts, eu vou apresentar para vocês duas ferramentas muito boas para auxiliar a verificação de trechos de código de forma mais fácil e rápida, que vão ser o REPL e o IPython. O REPL é um acrônimo para Read, Evaluate, Print and Loop, e ele é um prompt de comando para interpretar linhas de códigos de modo iterativo. Ele vem já de forma nativa com o Python e a gente pode acessar ele apenas digitando Python no prompt de comando, sem o script na frente, como a gente tinha visto na aula passada. Então, se eu abrir o prompt de comando aqui e digitar Python, a gente vê esse sinalzinho aqui, ó, esses três sinais de maior, e aqui já é um espaço para a gente digitar um comando que vai ser uma linha de código de Python. Então, se eu escrever aqui print hello de novo e der um enter, a gente vê que saiu esse comando, ou seja, aqui eu consigo fazer avaliações, né, fazer execuções de código linha a linha e verificar as coisas que estão acontecendo. Isso aqui então já vem nativo com o Python. Se você tem o Python instalado, você já vai ter acesso ao REPL e ele facilita para a gente então no desenvolvimento junto com a escrita de scripts. Então ele é muito útil quando você quer testar alguns pedaços de código, quer ver o que acontece, então você pode vir e testar aqui, né? Então vamos imaginar que eu quero criar uma lista, eu declarei uma lista A aqui, ela vai ter os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Se eu quiser ver aqui depois dar um print A, eu verifico como ela está. Se eu quiser acessar o último elemento, por exemplo, eu posso testar tudo direto por aqui. E se eu esquecer como funciona algum comando, é uma boa forma da gente testar o que está acontecendo. Listas, por exemplo, tem um comando que chama pop. Então, se eu der a.pop e remover um elemento, aqui eu escolho o índice. Por exemplo, vou pegar o índice 3, que vai ser 0, 1, 2 e 3, né, e der um a.pop, a gente vê que ele retornou aqui o 40. E aí vamos imaginar que eu estou com dúvida de se ele alterou ou não a lista, se houve ou não mutação na lista. Eu posso vir aqui de novo, dar um print A, e a gente repara que o elemento que ele realmente removeu e retornou aqui não está mais na lista. Então é fácil para a gente pegar pedaços do script que a gente quer ver o que está acontecendo e testar aqui. Então é uma boa prática vocês sempre terem um REPL, né, uma forma de avaliar código pedaço por pedaço junto para fazer testes, né, sem precisar fazer um debug mais complexo, alguma coisa assim. Então é bem prático de usar. Quando vocês terminarem aqui, para sair é só digitar Quit, é uma função aqui entre parênteses. Se você der Enter, a gente volta para o terminal. A outra funcionalidade que eu falei é o IPython. E o IPython é uma versão do REPL com esteroides. Então ele provê todas essas funcionalidades que já existem no Python, de você testar linha por linha, né, etapa por etapa, porém ele tem umas coisas a mais, como por exemplo live reload. Então se você estiver carregando funções e alterar elas, elas já vão ser recarregadas automaticamente aqui. Autocomplete, então ele vai ajudar a gente a das opções que tem com aquele texto que a gente iniciou a digitar, color code, né, como a gente viu no Visual Code, e mais uma série de coisas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não vem instalado simplesmente com o Python, mas se vocês instalaram o Anaconda, ele já vai estar aqui. E para quem não estiver usando o Anaconda, se você der pip install IPython, ele já vai funcionar. Tá? Então quem estiver usando a distribuição do Python sem o Anaconda, pip install IPython, ele já vai funcionar. Uma outra coisa também interessante de mencionar é que ele é a base no qual o Jupyter, que é o que a gente vai ver numa próxima aula, funciona. Então, tanto o Jupyter Lab, que é a versão, o Jupyter Notebook, que é a versão anterior, e o Jupyter Lab funcionam, né? O kernel deles é o IPython. Então, só que o Jupyter ele vai ter uma interface gráfica e algumas coisas a mais, mas a base dele é o IPython. E para a gente iniciar ele aqui, a gente digita IPython, dá um Enter e a gente vai ter um acesso aqui. Reparem que é similar ao anterior, eu posso dar um print e ele vai funcionar da mesma maneira, mas reparem que agora eu tenho cores diferentes, então fica mais fácil eu ver onde é minha string, onde é minha função, o retorno está numa outra cor. Então, tem muito mais funcionalidades. Então, eu recomendo vocês usarem ele em vez de usar o REPL simples, mas a ideia básica é a mesma, só que você vai ter mais funcionalidades. Então, aqui, por exemplo, se eu criar uma lista, igual eu fiz no anterior, é,
Eu vou colocar só 4 elementos para vocês verem aqui. Se eu colocar A ponto, né, e aí eu quiser ver quais são os métodos que tem aqui numa lista e der um tab, eu já vou ver que eu posso dar um a.append, né, que é um comando que vai adicionar um elemento aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7 e der um enter e aí der um print A, a gente vai ver que o elemento 7 entrou. Então, o autocomplete aqui ajuda bastante. A gente vê que tem aquele pop que eu mostrei no wrap, o remove, o revert, sort e assim por diante. Então, ajuda, né, ter esse autocomplete junto, fora a questão do color code aqui, tá? Então, é uma funcionalidade que vale a pena usar. Se a gente também estiver trabalhando com bibliotecas e não lembrar exatamente a sintaxe, vai facilitar bastante. Então, eu tinha dado o exemplo do time aqui. Se eu der um time ponto alguma coisa, ele também já vai mostrar todas para mim. E se eu colocar interrogação na frente, eu consigo ver a documentação aqui direto, sem ter que abrir uma documentação externa. Então é bem fácil de usar. Quando sair aqui é só digitar kit, só que aqui eu não preciso colocar parênteses, é só kit, ou Ctrl D vai funcionar nos dois lados. Então kit eu saí aqui para o terminal. Então essa é uma das outras formas da gente interagir com o Python que pode ajudar aí no nosso fluxo de desenvolvimento.